Manhã de terça-feira, hoje dia 14 de abril de 2026, nós os saudamos com a bendita paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos, caríssimos irmãos e irmãs, a mais um momento dos conselhos de Deus. Nós agradecemos a todos vocês que todos os dias ouvem as mensagens, fazem seus comentários, também compartilham com outros. Faz com que essas mensagens cheguem mais adiante. Mande o vídeo para outros também, como vocês têm feito. Façam isso. E também, irmãos, agradecemos pelas orações em nosso favor. Nós não pedimos nada em troca aqui, irmãos. Nunca você vai ouvir nós falar em valores ou coisa parecida aqui. Não. Mas sempre vamos pedir, orem por nós. Verdade. Nos ajude, ajudando um ao outro em oração. Leia os comentários e você vai descobrir a história de muitas pessoas, ou parte pequena, mínima, da história de alguém que está sofrendo muito e você é capaz de chorar com ele, com ela. Outras histórias de vitória, testemunhos vibrantes, que alegram, incentivos uns para os outros, coisas lindas. Eu sempre tenho aqui, eu sei que muitos irmãos de várias denominações me ouvem, tenho contato com eles, e eu prego aqui, é a igreja de Cristo, a igreja corpo de Cristo. Não que nós não temos nossas denominações, organizações, todos nós temos, mas acima de tudo isto, irmãos, está a igreja de Cristo, está o nosso Pai Celestial. Uma irmã fez um pequeno comentário dizendo: graça e paz, a paz do Senhor, ou a paz do Senhor Jesus. Graça, paz e graça, a paz de Deus, Shalom. Aí ela colocou uma frase que achei muito linda. Cada um de nós com seu jeitinho, mas pertencemos à família do nosso Abba Pai. Ela usou essa palavra em aramaico, um aramaico antigo. Abba quer dizer pai querido, paizinho, papai. Nós somos todos teus filhos. Tu nos conhece como um pai que tem uma família grande, conhece todos eles. Sabe quem está precisando mais, quem está se desenvolvendo melhor, quem está indo melhor na escola. Ele sabe tudo. No entanto, todos dizem, mas tu és meu pai. E eles e vocês são meus filhos. O que precisamos, irmãos, é manter esta esperança viva. Amém. Do resgate da nossa alma. Estamos falando nessa semana em liberdade. Ele nos libertou. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mesmo nos momentos mais difíceis da vida. Como há poucos minutos atrás agora recebemos o comunicado, Esther recebeu de um dos irmãos dela, que mora na Grande Curitiba, uma cidade bem próxima ali, sobre a Marlene, irmã dela. Está em estado terminal, sofrendo. Ela olhou para o marido, abriu pouquinhas vezes que abre os olhos, olhou para o marido dela, um servo de Deus também, disse: eu quero ir embora, porque este mundo é um chiqueiro. Eu quero ir com Jesus. O mundo é um chiqueiro. Olha a palavra que ela usou. Mas que ela estava fora de si, não. Consciente. O mundo realmente está assim, irmãos. E há um resgate. Alguém que nos espera. Nós já choramos aqui, lamentamos, mas sabemos que ela, e conhecemos ela muito bem, muito ligada a nós, uma santa de Deus. Quer falar um pouquinho, Esther? Pode falar. O coração da gente
chora, porque há tempo já que ela vem lutando contra um câncer. E a gente, eu e esse meu irmão, que está sempre lá junto com ela, que mora perto, nós temos comentado, Deus cura de duas maneiras. Deus cura curando mesmo, ou cura levando, porque depois também não sente mais dor. Meu Deus. Então nós temos que aceitar a vontade do Senhor, sabendo como ela sempre foi fiel ao Senhor. Sempre, sempre. Grupos de oração na igreja que deixou há pouco tempo, quando ela não aguentou mais, mas há 30 e poucos anos, toda semana tinha um dia de consagração que ela tinha começado. Uma serva fiel ao Senhor. Que nós sejamos, irmãos, fiéis ao Senhor. Porque nós também não sabemos a hora que o Senhor vai nos recolher. Nós não sabemos. Mas pode ser daqui a pouco. Pode levar muito tempo ainda. O que temos que estar é preparados. Porque esse mundo é um mundo de ilusão. É um mundo de escuridão em que nós estamos vivendo. Que nós temos que estar sempre vigiando. Porque nós sabemos que tem um adversário que está sempre procurando nos tragar. Então nós temos que sempre vigiar, irmão. Vigiem bem, vigiem bastante. Eu digo sempre para mim, vigie, vigie. Que o Senhor nos ajude. Que quando chegar a nossa hora, nós possamos dizer, esse mundo não serve mais para mim. Eu quero ir contigo. Eu quero ir contigo. Olha a expressão que ela usou. Este mundo é um chiqueiro. Palavras que o Jesus falou, usou também, quando contou a parábola do filho pródigo. Queridos irmãos, Ele nos deu o direito, deu o direito para Marlene, para outros nossos que já foram também, principalmente irmãos da Esther, um dos meus irmãos também já foi, para a Glória. Nós temos certeza de nos encontrar. Essa mensagem, Cristo em vós, esperança da glória, irmãos, deve realmente nos envolver. Que não viemos só citar isso por citar. Não viemos nós só nos saudar com a paz do Senhor, ou a paz de Deus, graça e paz, por saudar. Mas viver essa paz. Amém. Sentir Amém. A paz e o afego. Sentir o amor do nosso querido Deus sobre nós, sobre nossas vidas. O apóstolo Paulo, falando ainda na carta de Colossenses, essa rica carta que Paulo escreveu aos irmãos de Colossos, ele diz, no versículo 13 do capítulo 1, o qual nos tirou da tempestade das trevas, ou das potestades das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos transportou. Esse transportar, irmãos, depende do nosso comportamento. Ele abriu a porta. Ele venceu a morte. Alguém diz, ele venceu a morte por nós? Sim, mas nós temos que fazer a nossa parte. A Marlene não pode cruzar os braços nessa hora. Ela sabe disso. Ela sabe que o caminho está aberto. Ela está vendo o outro lado do rio. Pela fé, ela está vendo o outro lado do rio. Ela vai passar para o outro lado. A não ser que aconteça ainda um milagre. Mas nós temos que fazer a nossa parte, o que ela está fazendo. Eu quero ir embora com Jesus. Muita gente evita falar em morte, porque não se deve falar, mas é inevitável, meu irmão.
Jesus, nós estamos aguardando o Senhor Jesus a qualquer momento. Capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, Paulo teve essas profundas revelações de Deus acerca do assunto, não é? E aqui ele escrevendo, o qual nos tirou da tempestade, da potestade das trevas. Estamos pregando nessa semana e vamos continuar falando sobre liberdade, libertação. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós queremos uma liberdade condicional ao nosso querer, meus amados irmãos. E não pode, nós temos que estar sujeito a Ele. O caminho da santificação, sem dúvida, Ele é o nosso Pai, é o Pai de todos nós, mas Ele requer de todos os seus filhos obediência. Ele exige isso de nós. Nós precisamos continuar fazendo a nossa parte. Ele nos tirou, Ele mostrou o caminho e mandou que nós andássemos, seguíssemos firmes, enfrentando tempestades, mas tudo foi revelado para a nossa boa ou má conduta aqui nessa terra. Tudo está escrito. O apóstolo Paulo, ainda falando em ressurreição, no capítulo de número 15, versículo 26 da primeira carta aos Coríntios, ele disse: o último inimigo que nós precisamos, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Nós sabemos que Deus tem em suas mãos a morte e o inferno. Lá em Apocalipse está escrito no capítulo 20, que depois de tudo está pronto, preparado, acabado aqui. A igreja recolhida, os ímpios sendo julgados, lançados fora, e expulsos da sua presença, ele vai tomar a morte e o inferno e lançar no lago de fogo. Eu não preciso mais disso agora. Mas aonde começou tudo isso, irmãos? E por que começou no Éden? Por que começou? Qual foi a razão? Qual é o motivo da morte? O pecado gera morte. E o salário do pecado é a morte. Mas em Cristo Jesus nós achamos a solução para isso aí. Então no Éden, por causa do pecado, foi gerado a morte. E o que é que gerou o pecado? A desobediência. Se nós observar as Escrituras, irmãos, olhar com atenção, temer a Deus, amar a Ele sobre todas as coisas, nós vamos andando com total segurança em Cristo Jesus, e no nosso dia também podemos dizer, como Paulo disse no capítulo 15, versículo de número 55, 56 e 57, diz assim: aonde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, é a mensagem que queremos deixar com os irmãos agora. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Continue lutando por ti mesmo e também por aqueles que ainda não chegaram ao pleno conhecimento da verdade. Deixamos, irmãos, de coisas sem futuro, de discussões sem resultado nenhum aqui para a nossa vida espiritual.
de confusões e guerras e tantas coisas mais entre cristãos, e vamos olhar para nós mesmos. O último inimigo a ser aniquilado é a morte. E nós precisamos também fazer a nossa parte. Se o Senhor tem ela na mão, se o Senhor tem o inferno também na mão que vai lançar no lago de fogo, nós precisamos também pensar nisso. O último inimigo que eu vou enfrentar é a morte. E o que será de mim se eu chegar naquele momento que ela vem para me tragar e eu não estiver pronto? Eu estiver despreparado. Mas quando nós passamos dessa vida para dormir com o Senhor, naquele glorioso dia nós ressuscitaremos, nós nos encontraremos na glória. Cristo em nós, esperança da glória. Que a graça e a virtude do Espírito Santo esteja sobre todos nós. Esse aguilhão da morte é aquilo que o boiadeiro usava, uma vara comprida com ferro pontiagudo para cutucar os bois para eles andar. Parece que esse aguilhão do pecado sempre está atrás de nós, querendo nos levar para o caminho da morte, mas nos desviamos dele em nome de Jesus. Quebra-se essa vara maligna, quebra-se esses ferrolhos malignos e nós vamos vencendo em nome do Senhor Jesus. Amém. Querido e soberano Pai, nosso coração e nossa alma, Pai, está abatida, porque aqui nesse mundo é assim. Nós choramos por aqueles que choram, com aqueles que choram, e temos que cantar com os que cantam. Mas temos os momentos, Senhor Deus, que nós nos curvamos perante Ti, dizendo: Senhor, quem sou eu? Quem sou eu? O que será de mim sem a Tua paz, sem a Tua presença, sem o Teu amor? Sem a plena convicção da salvação, meu Deus, sem a certeza absoluta, Pai de amor, que os meus pecados foram perdoados e eu sou um homem livre. A Esther, uma mulher livre, os nossos irmãos livres, e aqueles que estão no cativeiro, Pai, do pecado, dos vícios, Senhor. Sim, Pai, as algemas do pecado, que prende o homem também, Senhor, os aguilhões que vai tocando o homem, vai empurrando ele cada vez mais para as profundezas das trevas, mas ela é das profundezas das trevas, da potestade das trevas, que Tu nos arrancaste, Senhor, e Tu tiraste para fora e nos deste a vida. Pai querido, Espírito Santo querido, ajuda os meus irmãos, consola os corações tristes e abatidos, ajuda o Teu povo em toda a terra. É o pedido que nós fizemos a Ti nesta noite, em nome de Jesus. Essa mensagem que vai estar chegando nessa madrugada do dia 14 de abril de 2026 nessas vidas. Ó querido Jesus, no Teu nome. Amém, amém e amém. Amém. Amados irmãos, uma boa noite, um bom dia na santa paz de Cristo Jesus, e querendo Ele amanhã a gente está aqui de volta.